18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você que acompanha agora a Rádio Mix Manaus 100.7 FM. Começa agora o seu programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026. E eu não estou sozinho, estou com ela, Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Kennedson Paes, a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas até às 7 da noite. A gente tem um encontro marcado com as principais notícias desta quinta-feira. 18 horas. Trânsito. Antes de ir pro trânsito, Nathalie, também queria dar um recadinho aqui que acabei confundindo aqui, Nathalie. Olha só, gente, para o nosso programa ficar ainda mais sensacional, né, Nathalie? Só com a companhia do nosso público, mandando aquela mensagem de texto, mandando um vídeo, uma foto, mandando uma mensagem pro nosso WhatsApp, que é o 994887592, né, Nath? Exatamente, a gente quer saber da sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos, as reportagens, né? O que a gente fala aqui no programa 18 horas. Tem alguma sugestão, alguma crítica? Manda lá pra gente através do 994887592 e não esquece de seguir e compartilhar o @18horasnews. Agora sim, 18 horas e 4 minutinhos, a gente vai pro trânsito aqui da nossa capital. Em alguns pontos da cidade já está chovendo, em outros o tempo tá bastante nublado e a gente sabe, Kennedson Paes, que tudo isso acaba atrapalhando ali diretamente no fluxo, no trânsito aqui da nossa capital. E ele já está nas ruas. André Meirelles, conta pros nossos ouvintes por onde você está e como é que tá o trânsito por aí. Muito boa noite para você, Nathalie, boa noite, Kennedson, e aos ouvintes ligados aqui na 100.7. Temos informações do trânsito aqui pela Avenida Cosme Ferreira, no sentido bairro Centro. Ali quem vai se aproximando da rotatória do Coroado já consegue ficar com trânsito, vai ficar com trânsito complicado ali pelo local. A gente também tem informações aqui próximo, ali na Avenida das Torres. Quem vai então acessar o viaduto Márcio Souza, por ali o trânsito está congestionado nesse viaduto para quem vai ter acesso ali à continuidade da Avenida das Torres no sentido centro-bairro. Então, se você puder procurar aí uma rota de fuga, uma rota alternativa para não passar por esse viaduto Márcio Souza, porque se tiver que enfrentar vai ter que passar aí por esse trânsito, está bastante concorrido ali pelo local. Daqui a pouco a gente traz mais informações. 18 horas. E agora, gente, vamos saber os principais destaques de hoje. Manaus entra no radar do mundo e aparece entre os 10 destinos globais de tendência para 2026. Turismo, cultura e gastronomia em destaque. Incêndio criminoso em fábrica da Zona Sul de Manaus. Ex-funcionário acabou sendo preso e o prejuízo passa de R$1 milhão. Trânsito na capital muda a partir de fevereiro. Blitz educativo alerta para a operação de 34 novos radares em Manaus. Tensão política em Boa Vista do Ramos termina em agressão. Prefeito e presidente da Câmara acabam trocando acusações e esse caso virou caso de polícia. E na entrevista de hoje, marketing digital e inteligência artificial. Conversa com Luiz Gabriel Cefair sobre tecnologia e os novos caminhos dos negócios. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E, Nathalie, a gente começa pra cima porque a gente vai falar sobre a nossa cidade de Manaus. Uma cidade que está chamando a atenção do mundo, gente. Notícia boa, Kennedson. Isso porque a nossa capital, Manaus, entrou para a lista dos 10 destinos globais que serão tendência agora no ano de 2026. Esse levantamento é internacional e foi divulgado ali pelo Booking. Quem nunca acessou o Booking antes de fazer uma viagem? Com certeza. E ele é referência, né? O destaque, Nathalie, é ainda maior porque a nossa cidade, gente, é a única representante do Brasil nessa lista. E a plataforma descreveu Manaus como um lugar único que mistura a energia urbana com a força da Amazônia. Já diz aquele ditado, né, Kennedson? Quem come jaraqui não sai mais daqui. Não sai mesmo. E aqui a gente vive cercado pela maior floresta tropical do planeta e também por nossos rios imensos. Ao mesmo tempo, o centro histórico, ele guarda marcas
marcas do ciclo da borracha e também a cultura que continua viva no dia a dia da nossa cidade. E um dos maiores exemplos disso tudo que o Kennedson está falando é o encontro das águas. Um fenômeno que pra gente, muitas vezes, é rotina, passa até despercebido. E já tá tão acostumado, né? Exato, Kennedson, mas o encontro das águas, quem já foi até ali o local, já teve o prazer essa experiência, realmente de fazer aquele safari amazônico, sai dali encantado. E é assim que os turistas do mundo inteiro saem quando visitam a nossa capital. Quando visitam aquele encontro do Rio Negro e o Rio Solimões correndo ali lado a lado, sem se misturar, é um sentimento assim indescritível. Exatamente, Nathalie. E outro símbolo também forte daqui da nossa história é o Teatro Amazonas, sem dúvida. Inaugurado em 1896, ele representa o auge do ciclo da borracha e segue sendo um dos principais cartões postais da nossa cidade. E na gastronomia, Kennedson, eu poderia ficar aqui falando o programa inteiro sobre a nossa gastronomia, né? Mas a gente tem ali vários pontos. E a Feira da Manaus Moderna, o Mercado Adolfo Lisboa, que reúne ali os melhores, os maiores pescados aqui na nossa região. Os temperos amazônicos. Com certeza, Kennedson, são os sabores da nossa floresta, dos nossos rios, os pratos típicos. Quem nunca foi tomar uma caldeirada de bodó ali no Mercado Adolfo Lisboa? Quem nunca comeu um pirarucu de casaca, tomou ali um tacacá, um tucupi, comeu um x-caboquinho? Quem nunca teve essa experiência? Deu até água na boca aqui, Nathalie. E tem muitos restaurantes aqui na nossa capital, né, gente, que ajudam o mundo a eles terem essa experiência da nossa culinária amazônica, Nathalie. A nossa cozinha, que é muito original, autêntica e também, com certeza, cheia de identidade, que deixa esse sabor marcante na memória do gringo. Manaus também ganhou visibilidade aí internacional ao aparecer na 3ª temporada do programa CNN Viagem e Gastronomia, mostrando um pouco mais da nossa história, dos nossos rios e dos nossos sabores para o mundo inteiro. E não é de agora, Nathalie. No ano passado, Manaus já tinha sido a única cidade brasileira entre os 50 melhores destinos do mundo, sendo segundo ali a Lonely Planet. Ou seja, a cidade onde nós moramos, onde a gente trabalha e onde a gente vive, Kennedson, graças a Deus, entrou ali de vez no mapa do turismo global, e isso é sim motivo pra gente se orgulhar. Com certeza, Nath. Manaus, ela não é só um destino, é uma experiência viva que agora o mundo todo quer conhecer em 2026, Nath. Mas, Kennedson, enquanto o mundo olha para Manaus como destino, a realidade aqui dentro também chama a atenção, principalmente quando a gente toca em um ponto sensível para todos nós. E que é básico, né? A falta de segurança. E essa conta cai justamente no colo de quem nem só visita a nossa capital, de quem vive por aqui diariamente, que acaba infelizmente convivendo com toda essa insegurança. Exatamente. No último domingo, criminosos, eles tocaram terror dentro de um dos principais cartões postais da nossa cidade, o Museu da Amazônia, também conhecido como Musa, um espaço de ciência, cultura, natureza e turismo. Turistas e visitantes, foram rendidos ali por homens armados, levados para os banheiros, foram amarrados com lacres plásticos e acabaram, infelizmente, sendo roubados. Tiveram ali seus dinheiros, celulares, pertences pessoais, todos levados. Foi uma cena de terror vivida, infelizmente, dentro de um dos maiores cartões postais aqui da nossa capital. E uma das vítimas relatou que no início achou até que os homens faziam parte da segurança do local, só que percebeu o crime quando a arma apareceu, quando eles sacaram aquela arma. E o nível de vulnerabilidade que a gente acaba chegando, né, Nathalie? Um local que deveria ser um cartão postal, criminosos, eles estão muito à vontade, né? E, infelizmente, Kennedson, essa situação que aconteceu no Musa no último fim de semana não é um caso isolado, porque existem aí registros de assaltos semelhantes no Musa no ano de 2021, no ano de 2022. Na época, inclusive, a direção ali do Museu da Amazônia chegou a cobrar reforço policial das nossas autoridades, do governo do Amazonas, da gestão Wilson Lima, mas infelizmente, como a gente continua presenciando, nada mudou, meu amigo. E isso expõe com certeza uma falha grave na segurança pública do nosso estado do Amazonas, por negligência, a falta de
investimento, a falta de gestão desse governo Wilson Lima. E enquanto existe essa falta, Nathalie, essa negligência com esse tema que é tão importante, que é a segurança pública, a criminalidade tem se sentido muito à vontade, até mesmo em áreas turísticas, ou seja, é a certeza da impunidade. A falta de segurança em locais turísticos aqui da nossa capital, Kennedson, infelizmente, acaba expondo isso para o mundo todo. No caso do último domingo, os turistas até chegaram a acionar a polícia, mas quando a polícia chegou, os criminosos já tinham fugido ali para a área de mata. Mais uma vez, aquela sensação de impunidade. Fácil, ninguém me pega, não tem segurança mesmo, infelizmente. O MUSA disse em nota que possui vigilância 24 horas e que novas medidas de segurança serão adotadas. Só que o que chama a atenção, Nathalie, é até quando que esses protocolos eles só vão ser exercidos, só vão ser colocados em atividades depois de uma tragédia. Parece até uma brincadeira com o público, né? A gente não pode, né, Kennedson, começar aqui o nosso programa com toda essa alegria, falando que Manaus agora é vitrine pro mundo, ser vendida pro mundo como um destino de experiências, de natureza, enquanto, infelizmente, os turistas chegam aqui e são vítimas de violência, como aconteceu no último domingo, onde os turistas foram amarrados, roubados, e isso tudo em plena luz do dia. Exatamente, Nathalie. O turismo forte, ele exige segurança muito forte também, e sem isso a imagem de cidade, ela acaba se desmoronando, né, gente? E quem perde, com certeza, é todo mundo. E sobre esse caso, eu conversei com um especialista em segurança pública, Amadeu Soares, que analisou esse retrato, onde nós temos Manaus entre as 10 capitais mais interessantes para o mundo e, ao mesmo tempo, um local extremamente inseguro. E vamos saber os motivos agora com Amadeu Soares. Boa noite, Kennedson Paz, ouvintes da Rádio Mix. Bom, Kennedson, eu vi que Manaus está entre as 10 cidades mais requisitadas para ser visitadas no mundo. A questão é que também tem uma ONG mexicana que coloca Manaus entre as 10 mais violentas do mundo. E aí é que eu quero explicar. Manaus hoje é uma cidade que não tem policiamento ostensivo, não cuida das suas praças, dos passeios públicos, dos pontos turísticos. Domingo nós tivemos um assalto no MUSA, que é um ponto altamente visado dessa cidade, e ninguém teve a visão de colocar policiamento lá no MUSA, sabendo que nós estamos que ele é muito frequentado. E aí eu coloco também o Teatro Amazonas, nessa daí o nosso Rodway, as nossas praias, as nossas trilhas, nenhuma delas tem policiamento, nenhuma delas a gente pode dizer que está colocando as pessoas lá, mas que tem segurança no trajeto, no retorno, não tem. Então isso daí é uma grande balela, e aí para mim é uma jogada de marketing comercial, porque na verdade a realidade da cidade de Manaus é que ela hoje é uma cidade violenta e sem policiamento. 18 horas. Kennedson Paz, infelizmente o alerta está dado aí, né? Como afirmou o nosso especialista em segurança pública, Coronel Amadeu Soares. Manaus precisa com urgência de reforço na segurança pública. Não dá para continuar como nós estamos. Com certeza, porque uma cidade que ela quer ser o destino global, ela não pode conviver com medo como cartão postal, gente. Você está ouvindo 18 horas. Agora, mudando de assunto, nós vamos falar de um caso grave que escancara até onde pode chegar a violência movida por vingança aqui em Manaus. Um idoso de 70 anos, ele foi preso suspeito de planejar e executar um incêndio criminoso que destruiu uma empresa de estofados na zona sul daqui de Manaus. E segundo a polícia, Kennedson Paz, o crime não foi impulsivo, não. Ele teria sido premeditado após uma disputa judicial envolvendo ali um imóvel no interior aqui do Amazonas. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito ele chega ao local com material inflável e aí depois ele ateia fogo e em seguida foge, colocando em risco a vida de moradores daquela região, e muita gente teve prejuízos, Nathalie. Kennedson, para quem nos acompanha agora através das redes sociais, né, no @18 horas news e também no YouTube, tá conseguindo acompanhar com a gente essas imagens, né? O incêndio, inclusive, se espalhou rapidamente
rapidamente e mobilizou o corpo de bombeiros e causou um prejuízo estimado de R$1 milhão, meu amigo. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, um prejuízo enorme que com certeza vai ser muito difícil desse empreendedor conseguir recuperar esses prejuízos. E olha só, o que mais chama atenção, segundo a polícia, é a frieza desse suspeito de 70 anos ao confessar o crime, num caso que levanta um alerta sobre a impunidade, ameaças ignoradas e com certeza o risco da escalada da violência, Nathalie. Inclusive, na manhã de hoje, a Polícia Civil do Amazonas conversou com a imprensa e trouxe novos detalhes desse caso que está chamando a atenção, Kennedy. Segundo o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia, o prejuízo causado à empresa ele chega a R$1 milhão, como a gente já tinha adiantado antes, né, Nath? A polícia, inclusive, confirmou que o incêndio foi criminoso e teria sido provocado por esse senhor de 70 anos. Inclusive, a gente tem a fala do delegado, né, Kennedson? Exatamente. Vamos ouvir agora o delegado Cícero Túlio. O depoimento dele, ele acaba confirmando que efetivamente ele empreendeu esses esforços criminosos no sentido de atear fogo àquele galpão. Ele relata que não tem nenhum remorso, não se arrepende, inclusive relatou informalmente que voltaria a fazer, né? Segundo ele nos confidenciou, ele teria realizado um estudo por cerca de 3 dias ali no entorno do local onde aconteceu o crime, realizando por volta de 6 a 7 horas da manhã um trabalho de visualização e conseguiu identificar que um dos funcionários da empresa saía sempre no mesmo horário para fazer uma refeição numa localidade ali próxima. E ele passou a fazer esse acompanhamento e no dia do crime, percebendo que aquele funcionário teria se descuidado e deixado a porta aberta, ele acabou adentrando naquele recinto e executou aí a atividade criminosa. 18 horas. Ainda segundo as informações da polícia, o idoso utilizou um veículo que foi abandonado no bairro Educandos, em uma área denominada, que é bastante dominada ali pelo crime organizado. A gente vai ouvir mais uma vez esse trecho da fala do delegado Cícero Túlio. Ele já conhece a vítima há algum tempo, haja vista que ele iniciou a empreitada criminosa dele no sentido de tentar ficar com a casa dessa vítima desde o ano de 2021. E só no ano passado, essa ação que foi manejada pelo próprio autor teria sido julgada improcedente, fazendo com que ele não tivesse qualquer direito sobre aquele imóvel. Durante os trabalhos investigativos que foram realizados pela equipe de investigação lá do 1º DIP, a gente conseguiu coletar também informações de outras pessoas de locais onde ele também residiu, e a gente acredita que seja uma prática quanto mais desse suspeito, haja vista que essas pessoas também relataram o mesmo modus operandi, que ele acabava alugando imóveis, parava de efetuar os pagamentos, conseguia também ficar em imóveis cedidos e posteriormente ingressava com ações em juízo tentando se manter naquele imóvel e adquirir aquela propriedade de forma ilícita. 18 horas. Kennedson Paes, e mesmo, né, depois ali do depoimento prestado à Polícia Civil aqui do Amazonas, o idoso confirmou que planejou esse crime. Ele disse que ele passou pelo menos 3 dias ali estudando antes de cometer ali esse incêndio e disse que não se arrepende. Inclusive, o idoso vai responder ali pelos crimes de incêndio majorado, dano qualificado e perigo para a vida ou saúde de terceiros. Ele segue preso e permanece à disposição da justiça, enquanto a polícia aí continua com as investigações até a conclusão deste inquérito. Você está ouvindo 18 horas. Nathalie, a quinta-feira de hoje, né? Hoje, quinta-feira, começou com bastante sol, mas ao longo da tarde, Nathalie, por volta de 1h da tarde, começou a chover bastante, principalmente naquela área da zona norte de Manaus. E vai continuar assim, gente, pois o inverno amazônico, ele já chegou aqui na nossa capital e o resultado, ele acaba trazendo junto, Nathalie, alguns alertas importantes para a saúde. Inclusive, muita gente está ficando gripada nesse período, né? Eu tenho sentido na pele os sinais deste inverno amazônico. São Paes, olha, a garganta tá pedindo socorro, mas todos esses sinais de umidade, mudança de clima realmente precisam acender um alerta pra gente redobrar os cuidados com a saúde, porque a umidade acaba ficando muito alta, né? E as mudanças no ar, no clima, com isso acabam aumentando, sim, com certeza, os casos de alergia e os problemas respiratórios, principalmente
principalmente nas crianças, nos idosos, naquelas pessoas que mais já são acometidas por essas alergias. E para a gente entender quais cuidados devem ser tomados neste período, a gente chama agora o Rodrigo Soares. Rodrigo, conta pra gente quais são os principais de alerta para a população nesse período de inverno amazônico. Os principais sinais de alerta durante o inverno amazônico são os espirros frequentes, coriza, congestão nasal, tosse seca, cansaço e dificuldade para respirar. Esses sintomas costumam se intensificar com a umidade e pode indicar quadros de rinite alérgica, asma ou até infecções respiratórias. Idosos a partir dos 60 anos são os que mais sentem os efeitos dessa mudança de clima, principalmente quando já tem alguma comorbidade, como diabetes, asma ou outras doenças crônicas. As crianças pequenas, especialmente bebês e aquelas até os 4 anos, também precisam de atenção redobrada, principalmente para evitar a exposição à chuva. De acordo com a médica da família e comunidade, com atuação em patologias alérgicas, Neane Magalhães, o primeiro passo é diferenciar uma virose de uma rinite alérgica. Vírus, as infecções virais, elas causam febre no corpo. E as rinites, porque não existe só rinite alérgica, ela não causa febre. Então, essa é a principal característica de diferenciação entre os dois processos patológicos. O período chuvoso favorece a proliferação de ácaros, fungos e mofo em ambientes fechados, além de aumentar a circulação de vírus respiratórios. Esse cenário pode desencadear espirros constantes, coceira no nariz, coriza, tosse seca e falta de ar, principalmente em pessoas que já possuem doenças respiratórias. Em caso de asma, os cuidados devem ser ainda maiores para evitar crises mais intensas, como explica a médica Neane Magalhães. Evitar contato logo que a chuva inicia-se, quando ela cai ao solo, ela levanta uma poeira muito intensa de micro-organismos. Ali tem vírus, bactérias, fungos. Então, esses micróbios, quando penetram pelas vias aéreas, elas podem iniciar um processo inflamatório e causar tanto viroses quanto acentuar a asma ou acentuar a rinite alérgica. Entre as principais orientações estão manter os ambientes limpos e ventilados, evitar acúmulo de poeira e mofo, controlar a umidade dentro de casa e seguir corretamente as medicações prescritas, principalmente para quem tem doenças respiratórias crônicas. E, claro, reforçar a ingestão de líquido. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos falar de saúde aqui no 18 horas, Nathalie. Escuta essa, Manaus é uma das cidades incluídas pela Fundação Oswaldo Cruz para poder testar a injeção semestral que previne o HIV em quase 100%. A ideia é avaliar a visibilidade da sua implementação no Sistema Único de Saúde. O medicamento foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, no último dia 12, mas ainda não está disponível no Brasil. O repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes. André, muito boa noite. A capital amazonense foi escolhida pela Fundação Oswaldo Cruz como uma das 7 cidades do Brasil que vão participar do estudo para avaliar a incorporação da injeção semestral contra o HIV no SUS. O medicamento utilizado vai ser o Lenacapavir, da farmacêutica Gilead, aprovada pela Anvisa nesta semana. A aplicação é feita por via subcutânea a cada 6 meses e tem alta eficácia na prevenção do HIV-1. O uso é permitido para adultos e adolescentes a partir de 12 anos, com peso mínimo de 35 quilos, desde que o teste para HIV dê negativo. As doses já foram disponibilizadas pela fabricante, mas o início das aplicações ainda depende da chegada ao Brasil de agulhas específicas e outras situações, como explica o epidemiologista da Fiocruz, Gésen Orellana. É sem dúvida, uma notícia muito boa, apesar de neste momento ela não estar autorizada, para comercialização no Brasil e nem de termos uma data específica para a incorporação desse importante medicamento no combate no âmbito do Sistema Único de Saúde, do SUS, pelo Ministério da Saúde, mas sem dúvida estamos aí muito otimistas com essa notícia que, antes de qualquer coisa, vai nos ajudar a
aumentar os níveis de adesão à estratégia de PrEP, né? A profilaxia do HIV. Além de Manaus, o estudo também vai ser realizado em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis, Campinas e Nova Iguaçu. Os números mostram a urgência da prevenção. Só esse ano, Manaus registrou 1.298 novos casos de HIV em adultos. Desse total, 867 foram entre jovens de 20 a 39 anos e 75% entre homens. Também foram notificados 445 casos de AIDS e 183 mortes. Em 2024, a capital teve 1.756 novos casos de HIV, 546 casos de AIDS e 244 mortes. Dados que reforçam a importância de novas formas de prevenção para salvar vidas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Vamos agora falar de política aqui no 18 horas. Nathalie, o chefe da Casa Civil de Manaus, Marcos Jotas, afirmou que não mudou de partido e que ainda avalia o futuro político. O que será que isso tá demonstrando nesse cenário político, hein, Nathalie? Será que temos um desalinhamento ali pela frente ou esse é um movimento estratégico para Marcos Jota? Estratégico. Boa noite mais uma vez, Kennedson Paes, e para todos que nos acompanham. Então, Kennedson, durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, o chefe da Casa Civil aqui da nossa capital, Marcos Jota, afirmou que não saiu do Avante. Muita gente vinha especulando depois da saída do ele que já foi, deputado estadual, o atual secretário de limpeza pública aqui da nossa capital, e são pessoas ligadas diretamente à base do prefeito Davi Almeida. Muita gente se especulava que o Marcos Jota também iria para o PDT. Exatamente. Junto com o Saba Reis. É porque teve uma reunião, não sei se você lembra que o prefeito fez uma reunião, convocou a imprensa, Marcos Jota estava por lá, houve essa especulação de que ele sairia do Avante para o PDT, mas alguma coisa aconteceu aí nos bastidores, Nath. Pois é, Kennedson, durante a entrevista coletiva na manhã dessa quinta-feira, ele disse que não saiu do Avante e que qualquer decisão aí sobre o seu futuro político ainda está em fase de avaliação e discussão com o prefeito Davi Almeida. Durante a fala, inclusive, ele elogiou bastante o alinhamento que ele tem ali com o Davi, disse que as relações políticas entre eles continua muito boa, né? Que inclusive o Davi daria sempre uma liberdade muito grande para eles, ainda que o próprio prefeito já tenha adiantado, inclusive aqui mesmo no programa 18 horas, o prefeito disse que o candidato dele ao Senado é o Marcos Jota e em segundo lugar o senador Eduardo Braga. Mas ele foi questionado sobre isso e disse que não tem definição. Inclusive eu separei um trechinho dessa fala durante a entrevista coletiva na manhã de hoje. Vamos ouvir aí o que disse o Marcos Jota, chefe da Casa Civil Municipal. Então nós estamos discutindo e eu particularmente, as coisas da minha vida política sempre aconteceram de forma muito natural. Foi natural que eu fui deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito. Foi naturalmente que eu cheguei à Casa Civil, não impus isso, não pedi isso. Foi naturalmente que eu fui secretário de infraestrutura. Eu não conversei isso com o Davi durante a campanha. Eu entrego tudo na mão de Deus. Eu acho que Deus tem um plano pra gente. E outra coisa, isso está dando certo até hoje, por que eu vou mudar essa regra, né? Disputei 7 eleições, graças a Deus eu venci as 7 eleições, então nós vamos continuar trilhando o caminho de forma extremamente natural. Obrigado. 18 horas. Aí, Kennedson Paes, a gente ouviu a fala do chefe da Casa Civil, Marcos Jota, inclusive ele continuou ali, foi de forma muito enfática, falando ali para os colegas da imprensa que pretende continuar com a mesma postura quando se fala de decisões eleitorais, ou seja, a gente tem que continuar acompanhando as movimentações da peça do xadrez ali nos próximos dias, porque o cerco tá apertando e ele precisa logo tomar uma posição.
vem ou não vem pro Senado? Qual que é a tua aposta? Então, acho que ele vem sim, o nome dele tá bem posicionado, tem uma briga ali, pode haver mudança, a gente ainda não tem aquela certeza se o Wilson Lima vem ou não vem pro Senado, ele ainda tá indeciso, não consegue cravar para onde ele vai, ou seja, tem muitas coisas que ainda estão acontecendo nesse meio político, né, Nathalie? Então, com certeza, muita água ainda vai rolar até a chegada das eleições em outubro. E falando em Senado, ele que já é pré-candidato ao Senado pelo PL, eu tô falando do capitão Alberto Neto, deputado federal do Amazonas, que inclusive chegou hoje lá pelaquela caminhada pela liberdade em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mobilizada, né, liderada ali pelo Nicolas Ferreira. Kennedson Paes, conta pra gente o que esse movimento diz. Então, Nathalie, o capitão Alberto Neto, deputado federal daqui do estado do Amazonas, ele sempre teve um alinhamento político muito forte com o ex-presidente Jair Bolsonaro, sempre esteve em passeatas, em várias outras situações em que o ex-presidente estava junto, ou seja, basicamente o que nós temos, Nathalie, é ali uma confirmação de alinhamento político. Nós temos Nicolas Ferreira, um dos deputados mais votados do Brasil, ele que está levando essa caminhada agora, ele está viralizando nas redes sociais, com certeza você gostando ou não gostando do Nicolas Ferreira, você consegue identificar que existe assim uma repercussão nacional sobre o que está acontecendo por lá, e muita gente, Nathalie, inclusive daqui do estado do Amazonas, tem aproveitado esse momento para poder colar no Nicolas e sair na foto. E Kennedson, ele disse que não quer nenhum político que queira palanque ali nisso. Inclusive, essa alfinetada veio depois ali do Alfredo, que tem ido lá e tal, do Coronel Menezes, na verdade. Teve gente que foi lá, pisou no pé dele, disse que estava inflamado, que ele não precisava daquele tipo de coisa. Quem estava chegando ali na caminhada para fazer palanque político não era bem-vindo. Exatamente, Nath. Mas voltando ao assunto do capitão Alberto Neto. Capitão Alberto Neto, ele defendeu os princípios do que ele já vinha defendendo isso lá no Congresso, quando era a respeito sobre as penas dos acusados, dos réus do 8 de janeiro. Então ele já defendia essa diminuição da pena, né? A dosimetria, como era chamada, né? Não é a anistia, era a dosimetria. E aí com isso, Nathalie, basicamente Alberto Neto, ele reafirma aquele discurso. Eu separei um trechinho dessa fala que foi divulgado pelo próprio capitão nas redes sociais, vamos ouvi-la. Você está revoltado com o que está acontecendo no nosso país? Uma mulher que escreve de batom no estátua pegar 14 anos de prisão. Pessoas que estão sendo condenadas sem ter feito mal algum no nosso país, sem ter cometido nenhum crime. A Suprema Corte totalmente corrompida. É hora de acordar, Brasil. Cheguei agora, estamos na metade do caminho, na caminhada com o deputado Nicolas Ferreira. Tamo juntos. Ou seja, essa reafirmação, né, Nathalie, do que eu já tinha mencionado, reafirmação do que, de fato, ele já pretende dar continuidade nesse ano e com certeza vai ser uma munição para as eleições de 2026. Nath, agora mudando um pouquinho de assunto, Nath, tô sabendo que teve uma baixaria, uma confusão lá em Boa Vista do Ramos, né? Porque o presidente da Câmara Municipal, ele registrou um boletim de ocorrência após uma confusão com o prefeito Jarlen de Oliveira de Almeida Trindade. Conta pra gente como é que foi essa situação. Poderia pedir até pro Ari Guedes mudar a trilha aqui, colocar uma trilha de polícia, porque foi gritaria e confusão lá em Boa Vista do Ramos, Kennedson Paes. Isso porque o prefeito, o Jarlen de Almeida, e o presidente da Câmara Municipal, eu tô falando aí do vereador Augusto Azevedo da Silva, se envolveram em uma briga e tudo isso aconteceu ali no gabinete, na prefeitura, nessa quinta-feira. A confusão, Kennedson, terminou na delegacia, virou caso de polícia mesmo. Segundo a assessoria, né, do Augusto, eu tô falando aí do presidente da Câmara, do vereador do município de Boa Vista do Ramos, ele estava ali no gabinete exercendo sua função normalmente, quando o prefeito, que está em exercício, chegou lá alegando que o Jarlen estaria fora do município. O prefeito teria chegado de forma inesperada, acompanhado ali de alguns assessores, e não teria chegado para conversar, não. Segundo o vereador Kennedson, ele já chegou por lá agredindo, né? E por outro lado, o prefeito que está em exercício, o Jarlen, negou, disse que não, que nada disso aconteceu, que ele foi agredido depois que ele pediu pro vereador deixar o gabinete. Ou seja, uma troca de acusações dos dois lados, mas até agora a nota oficial que foi, né,
né, que a Prefeitura de Boa Vista do Ramos soltou aí para a imprensa. Eles disseram que eles repudiam qualquer tipo de violência, manifestou inclusive solidariedade ao prefeito que está em exercício, o Jarlen Almeida, e à sua equipe, e informou que todas as medidas legais e cabíveis estão sendo adotadas para a apuração desses fatos. A gente também tentou entrar em contato com o Kennedson Paes, com a assessoria do presidente da Câmara, com o vereador, mas infelizmente a gente não teve nenhuma resposta, e é claro que o nosso espaço segue aberto aqui para os dois envolvidos. 18 horas e 36 minutinhos, Kennedson Paes, vamos continuar falando de política. Vamos lá. Mas agora a gente fala de política nacional, porque aquele escândalo do Master, do TOEFL, quanto mais a gente mexe, mais coisa aparece, Kennedson Paes. E agora a atuação do ministro Toffoli à frente do inquérito que investiga as fraudes do Banco Master realmente tem gerado ali um incômodo com a galera do STF. Esse desconforto interno pode resultar em mudanças no Supremo Tribunal Federal? Conta mais. Então, Nath, mudanças significativas não, porque até o momento, inclusive houve já um pedido de investigação do Toffoli e foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, lá para o Paulo Gonet, e esse pedido ele já foi inclusive arquivado, um pedido da oposição para declarar Toffoli impedido ou suspeito do caso. Isso é um pedido, Nathalie, muito lógico. Por exemplo, se você tem proximidade com o caso, você não precisa nem ser advogado. Se você se é muito próximo daquele caso onde você vai defender aquela ação judicial, Nath. Ele viajou no avião do advogado do caso Master. Tem ali o resort lá naquela região onde também tem participação de advogados ligados ao caso do Banco Master. Ou seja, a gente tem muitas ligações do ministro com esse caso, e com isso foi feito esse pedido para poder declarar o Toffoli impedido e suspeito do caso. Um dos motivos era essa viagem do jatinho, como já tinha mencionado, com o advogado ligado à defesa, e a questão é que esse caso ele acabou morrendo, Nathalie. A PGR já arquivou essa questão. Só que o Dias Toffoli está se colocando muito na frente, essa atuação bem protagonista das investigações do caso Master, com decisões que acabam gerando muitos incômodos dentro do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, até o próprio ministro Fachin, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele decidiu antecipar a volta do Supremo porque a coisa estava aparentemente saindo do controle nessa questão do caso Master. Paralelo a tudo isso que eu estou falando, um deputado, o Sanderson, ele acionou a Procuradoria-Geral da República e também o Conselho Nacional de Justiça, pediu uma investigação sobre conflitos de interesse envolvendo o resort de Itaiaiá, lá no Paraná. O local ele teve ligações com familiares de Toffoli e foi comprado por uma estrutura financeira que, segundo reportagens, aparece no radar do caso Master. E não é condenação, é esse conjunto de pontos que acabam virando questionamentos políticos. E aí a gente percebe, Nathalie, que a cada vez que esse caso ele é investigado, mais situações acabam aparecendo, porque inclusive jornalistas do portal Metrópole foram a uma residência lá no Paraná, local em que estava registrado a sede da empresa que acabou comprando ações desse resort, e essa sede na realidade era a casa do irmão do ministro Dias Toffoli, ele que é engenheiro elétrico. A mulher dele mencionou que ela tinha comprado aquela casa em 1998, ou seja, não tinha nenhuma ligação com o resort, ela nunca tinha ouvido falar de resort. Só que ainda assim, lá dentro do resort, as equipes do Metrópole conversaram com funcionários e eles alegaram que Toffoli ainda é o proprietário desse resort, ou seja, tem muita história rolando e é possível sim que alguma coisa aconteça, mas nada muito grave, Nath. 18 horas. Trânsito. 18 horas e 40 minutinhos, Kennedson Paes. Vamos falar agora da Blitz Educativa, que orientou motoristas sobre as mudanças no trânsito a partir de fevereiro. Essa Blitz aconteceu na manhã de hoje e o André Meirelles está por dentro do assunto. André, conta pra gente o que muda com os novos radares que vão entrar em funcionamento já a partir do mês que vem. Inclusive, vai ter radar para monitorar aquela circulação das carretas, dos veículos pesados aqui na nossa capital. Conta mais. Exatamente isso, Nathalie, Kennedson, boa noite pra vocês, pra quem tá ligado aqui na 100.7
7, olha, inclusive hoje teve essa blitz educativa ali na Avenida General Rodrigo Otávio, em frente ao FAM, que foi o ponto da blitz educativa que orientou os condutores sobre esses novos equipamentos de fiscalização eletrônica que entram já em operação daqui a pouco, a partir do dia 1º de fevereiro. Então, essa ação educativa foi realizada pelo IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Agora, o destaque é uma tecnologia inédita de controle de eixo que identifica o número de eixos dos veículos pesados e também fiscaliza essa velocidade de acordo com o tipo de caminhão. E quem vai explicar melhor isso pra gente é o agente educador de trânsito do IMU, o Erison Freitas. O nosso objetivo hoje é exatamente educar os condutores de veículos pesados, caminhões e carretas, que é muito comum você ver na cidade ele andando na faixa da esquerda. E tem uma obrigação, segundo o Código de Trânsito, de se manter ao lado direito, a faixa mais à direita da via. Então, a partir de 1º de fevereiro, esses radares estão sendo implantados justamente para coibir essa ação. 18 horas. Tá aí, ouvimos o Erison Freitas, agente do IMU. Olha, além dos 10 radares com detecção de eixo, o novo sistema vai ter 15 pontos de fiscalização de avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres, 7 controladores de velocidade com limite de 60 km por hora e 2 lombadas eletrônicas com limite de 40 km por hora. Então todos entram em operação, como a gente reforça agora, no dia 1º de fevereiro. Agora, vai ter várias, assim como teve hoje essa blitz educativa ali na Rodrigo Otávio, vai ter também em todas essas vias que vão ser sinalizadas. E antes, o IMU está fazendo essa blitz educativa. Agora, a próxima vai ser nessa sexta-feira, 9 da manhã, onde a equipe vai estar na Avenida Governador José Lindoso, no sentido oposto à Rua Vasco Ataíde, do bairro Cidade Nova, e ali vai estar sendo feita essas orientações. Agora vamos dar aqui a parcial de trânsito pela Avenida Cosme Ferreira, sentido bairro Centro, aquela situação de retenção para quem vai se aproximando da rotatória do Coroado. Vai encontrar uma dificuldade, trânsito um pouco mais lento por aqui. E continua ali no acesso do viaduto que vai ligar ali a Avenida das Torres para quem vai no sentido centro-bairro. Continua aquele congestionamento pesado por ali. Então já sabe, tem que procurar uma rota alternativa se tiver apressado, ou então tem que enfrentar esse trânsito pelo viaduto Márcio Souza. Volto com vocês. 18 horas. Previsão do tempo. E agora vamos saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite, Nathalie, Kennedy, a todos que acompanham o nosso programa aqui no 18 horas. Quinta-feira quente, com sensação térmica lá em cima, céu dominado por muitas nuvens e chuvas isoladas em alguns pontos da capital. A previsão para a noite indica céu bastante nublado, com nuvens carregadas, e a chance de chuva fica em torno de 34%. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 23 de janeiro, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta começa com céu carregado, que já anuncia chuva forte ao longo do dia, com chance de 73% de precipitações. À noite, o céu permanece nublado, a chuva perde força, mas ainda poderemos ter pancadas leves. Resumo do termômetro: a temperatura na sexta varia entre mínima de 25 e máxima de 29 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 76 a 97%. Mix. Chuvas fortes no início do ano voltam a colocar Manaus em alerta. Só em janeiro, o volume de chuva já chegou a 70% da média do mês. Na prática, isso aumenta o risco de alagamentos, deslizamentos e também erosões em várias áreas da cidade. E o problema, Kennedy, São Paulo, é muito maior do que parece. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, a gente tem mais ou menos 380 áreas de risco aqui na nossa capital. Quem explica pra gente sobre esse cenário é o Rodrigo Soares e traz também as orientações para a população. As cenas se repetem a cada período de chuva em Manaus. Ruas alagadas, igarapés transbordando, deslizamentos, queda de árvores e prejuízos para a população. Um cenário que já faz parte da rotina da capital há décadas. Um novo levantamento do Serviço Geológico do Brasil aponta que Manaus possui entre 370 e 380 áreas classificadas como de risco alto e muito alto para desastres naturais. Cerca de 12 mil moradores vivem em locais vulneráveis.
Segundo o geólogo Marcos Castro, a ocupação irregular de encostas, margens de igarapés e a falta de infraestrutura adequada aumentam os riscos e agravam os impactos durante as chuvas. Esse problema chama-se problema de moradia. Em áreas de risco, em áreas de fundos de vale, em áreas de inundação, em encostas e tudo mais, é um problema social, eu diria um problema socioambiental, porque a moradia é algo como qualquer outra mercadoria, ela entra no circuito da renda. E se a população não tem renda adequada para inserir-se nesse discurso da terra urbana, sobretudo, e da moradia, de uma política habitacional adequada e acessível às camadas mais pobres, nós continuaremos com essa expressão espacial, com essa geografia danosa de pessoas morando em áreas de risco. Entre os meses de janeiro e abril, o período chuvoso eleva a probabilidade de alagamentos, deslizamentos e erosões. Nas últimas semanas, moradores das zonas leste e norte relataram dificuldades no tráfego e prejuízos materiais. Em situações de risco, a Defesa Civil de Manaus funciona 24 horas. O atendimento pode ser acionado pelo número 199 para solicitação de vistoria, atendimento social ou registro de ocorrências. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. 2026 ficou marcado como ano em que a inteligência artificial, Nathalie, com certeza deixou de ser apenas uma tendência e passou a fazer parte da rotina de empresas, profissionais e também do mercado como um todo, Nath. E agora, em 2026, Kennedson Paes, quem não se adaptar a essa nova realidade realmente corre o risco de ficar para trás, principalmente quando o assunto é marketing digital. E na entrevista de hoje, a gente fala justamente sobre esse novo ciclo, esse novo momento, e na próxima semana, Manaus recebe o encontro Manauara de Marketing Digital, que vai discutir como empresas e empreendedores podem operar melhor em 2026 com o uso da inteligência artificial. E para falar sobre o assunto, conversamos com um dos organizadores do evento que já está aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vindo, Luiz Gabriel Cefaí. Muito boa noite para você, Luiz. Hoje não é mais possível pensar em marketing, né? Eu acho que é impossível pensar em qualquer coisa sem o uso da inteligência artificial. Ela chegou de vez e chegou com os dois pés na porta, dominando tudo. Exatamente. Uma boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E para contar que a inteligência artificial só tem 3 anos, né? E tá essa magnitude, todo mundo usando, todo mundo meio que fazendo o seu facilitador diariamente, né? Sim, com certeza. Muita gente fala, Luiz, assim, quero ver a IA fazer o que eu faço. Ela já faz. Então, qual é o principal ponto da inteligência artificial? Ela não consegue, de fato, fazer algo do zero. Então, ela precisa de um comando específico. Então, aí a gente entra naquela prerrogativa que todo mundo fala, a IA vai roubar o que eu faço, mas não necessariamente. Ela é como se fosse, na verdade ela é um grande cérebro ali que está atuando com você, né? Então você, obviamente, tem que pedir para ela fazer o que você quer e aí ela vai fazer. Então ela não vai fazer algo do zero ainda. E com certeza, Gabriel, a inteligência artificial ela deixou de ser uma tendência, ela com certeza se tornou uma ferramenta completamente essencial. Tem pessoas que utilizam ela para fazer planilhas, otimizar fluxo de serviços, verificar a questão de entradas e saídas de estoque. E tem uma infinidade de processos que a IA hoje ela já consegue resolver, né? Como é que a gente trata esse tema na prática? Como é que a gente pode utilizar para otimizar os serviços em vários tipos de setores do mercado? Então, hoje a gente tem uma vasta gama de inteligências artificiais específicas para cada setor. Então, por exemplo, lá no Encontro Manauara de Marketing Digital, lá no dia 27, iremos ter uma palestra voltada para inteligência artificial para vendas no WhatsApp. Legal. Então, quando a gente fala de vendas, a gente sabe que o maior canal de vendas, onde acontece a conversão, é no WhatsApp. Então, alguém ali, um funcionário, tanto que é o nome da palestra, um funcionário ali 24 horas por dia, quando você não puder atender, quando sua equipe estiver dormindo, vai ter uma IA ali para você não perder suas vendas. Então, existem várias ferramentas específicas para cada setor que você precisar hoje. Luiz Gabriel, muitas empresas, aí você estava falando, né, de pequenos empreendedores, já utilizam as redes sociais como estratégia, principalmente de marketing, mas na prática, qual é o pulo do gato? Como é que a IA chega e faz essa transformação para trazer resultados, para trazer lucro, dinheiro no bolso, né? Vamos dizer assim. Então,
quando a gente vai para as redes sociais, a gente tem vários segmentos que a gente pode ter dentro das redes sociais. Mas vamos falar de posicionamento. Então, hoje, as redes sociais, o principal é o posicionamento, né? Como que a gente pode usar a IA aqui? Então, ao invés de você ter que se preocupar em postar alguma coisa ou fazer ou necessariamente contratar uma pessoa para postar ou vincular ali alguma coisa nas suas redes sociais, hoje a gente tem ferramentas de inteligência artificial que a gente pode criar fluxos que ela produz e posta, né, automaticamente. Então isso já é uma forma de acelerar ainda mais os processos, né? Existe uma tese que é dos Estados Unidos, que fala que está para surgir a primeira empresa milionária de uma única pessoa, que ela vai usar a inteligência artificial para tudo. Em todo o fluxo, né? Em todo o fluxo da empresa. Agora é muito interessante isso que você está falando, porque eu, pessoalmente, já tive essa experiência com inteligência artificial, e onde dá para você gerar basicamente tudo de um site onde você tem uma loja online. Nath, você coloca um prompt, ele cria um site perfeito, e aí você tem ali tanto o front-end, que é aquilo que a gente consegue ver, como também o back-end, que é a parte que você não consegue entender, mas é aquele processo, tipo, onde você coloca o nome, o sobrenome, os e-mails, os contatos. Então isso é muito louco, né? Porque antigamente você fazia isso daí, um processo que demorava meses pro programador te entregar um site, demorava uns 3 meses. E agora com a inteligência artificial, você consegue otimizar muita coisa, aplicativos, sites, fluxos. Conta pra gente, isso vai rolar no encontro, esse debate, e também até apresentar novas IAs para esse mercado? Com toda certeza. Nós temos 21 palestrantes e 50% deles vão trazer alguma pílula de conhecimento de alguma inteligência artificial. Essa que você falou, inclusive, provavelmente vão falar lá, que é o Lovable, né? Sim. Que você usou. É fantástica. Sim. Luiz, né? Eu sei que o nosso tempo é curto. Sim. E esse assunto é vasto. É um assunto que tá em alta. Todo mundo realmente quer saber. Mas pra gente finalizar, vamos falar um pouco mais desse encontro, do Encontro Manauara de Marketing Digital, que acontece na próxima semana no Teatro Manauara, no Shopping Manauara. A partir de que horas? Como é que faz? Tô ouvindo aqui a rádio, quero participar. Como é que eu faço para estar nesse evento? Então, para você adquirir seu ingresso, você pode ir no Instagram da RumoMKT, @RumoMKT. O primeiro link da biografia, você vai ter acesso ao site. O credenciamento do evento acontece às 11 horas e o evento está programado para acabar às 10 horas da noite. A última palestra acaba por volta das 8h30, 9 horas. E no final a gente vai ter uma surpresa para todo mundo que for nesse evento. Legal. Que eu não posso revelar aqui. Poxa, seria uma... Infelizmente, eu não posso revelar aqui. Mas já deixa um gostinho de Mas reforça mais, né? pra gente mais uma vez, dia, hora, quem pode participar. É porque muita gente acha que isso é coisa de jovem. Só que não é, né, Luiz? Todo mundo pode aprender, né? E na verdade, pelo contrário, quando a gente olha quem mais vai pro nosso evento, são empresários e empreendedores. Então, principalmente o público feminino. O público feminino vai muito em peso. Então, quando a gente vai construir esse evento, a gente constrói um evento voltado para a comunicação do público feminino. Então, ele vai acontecer na terça-feira, dia 27, o credenciamento a partir das 11 horas. Você que é microempresário, tem uma empresa grande ou quer aprender mais sobre inteligência artificial, sobre marketing, a gente tem um público muito grande de pessoas que trabalham na área do marketing, então social medias. Eu aconselho que vocês estejam lá, porque é um evento de 1.500 pessoas. Então, fora os palestrantes, teremos 21 palestrantes. Desses 21 palestrantes, 6 deles vão fazer mentorias para essas pessoas. Muito bom. Quem adquiriu o ingresso Black, né, vai ter essa roda de conversa com os palestrantes. Fora o network, que é absurdo lá dentro do evento. Né? Com certeza. E só para finalizar, Nath, rapidinho, dos palestrantes, quais são os nomes mais tops aí que vão estar no evento? Então, nós teremos a Eduarda Vieira, ela é de São Paulo. Nós teremos o Felipe Espina também, que é de São Paulo. Ele que trouxe o Account Based Marketing, né, o ABM. É uma metodologia que ele vai explicar lá. Se eu for explicar aqui, vai demorar muito, né? A gente vai ter o Rodrigo Lemos, que ele é o escritor, autor e escritor do Arquitetura do Varejo, né? Fora que iremos ter muitos nomes daqui de Manaus mesmo. Show. Então teremos 2 palcos somente para a galera daqui de Manaus. Inclusive o Buda,
né? O Buda, Lucas o ex-BBB Buda, vai estar lá com a gente também. Show. Os dois amos do boi também vão estar lá com a gente palestrando. Então, assim, a gente vai contemplar uma vasta, uma diversidade de conhecimento ali para todo mundo. Muito obrigada, Luiz Gabriel. A gente conversou hoje com o Luiz Gabriel, ele que é um dos organizadores do encontro Manauara de Marketing Digital. Sucesso para vocês, viu? Muito obrigado. Você está ouvindo 18 horas. Nathalie, o Brasil fez história em 2026. O filme Agente Secreto conquistou 4 indicações e colocou o cinema nacional novamente em destaque mundial, Nath. E além disso, a produção de Kleber Machado Filho concorre nas categorias de melhor filme internacional, melhor ator, com Wagner Moura, e melhor direção de elenco, igualando o recorde de Cidade de Deus em 2004, Nathalie. E para explicar melhor sobre a importância desse momento para o cinema brasileiro, a gente conversa agora com Vanessa Lima. Muito boa noite novamente, Vanessa Lima. O que essas 4 indicações representam para o nosso Brasilzão e quais as expectativas para essa premiação? Fala pra gente. Nathalie, Kennedson e ouvintes, essas indicações significam muito mais do que troféus. Elas mostram que o cinema brasileiro voltou a ser visto, apreciado e está sendo tanto representado como está concorrendo de igual para igual com as maiores produções do mundo. O filme O Agente Secreto está concorrendo em 4 categorias mega importantes: de melhor filme internacional, melhor direção de elenco, que é uma categoria bem nova no Oscar, e ainda fez história ao colocar o ator Wagner Moura na disputa de melhor ator, sendo o primeiro brasileiro nomeado nessa categoria principal de atuação masculina. E esse reconhecimento, ele não veio do nada. O Agente Secreto já vinha brilhando mundo afora. Foi aplaudido de pé no Festival de Cannes, levou prêmios no Globo de Ouro e conquistou a crítica internacional. Bom, a história do filme se passa no Brasil de 1977 e acompanha Marcelo, um personagem vivido por Wagner Moura, um cara que tenta deixar para trás um passado misterioso e encontrar a paz no Recife. Mas as coisas não são tão simples. É uma história que conversa com temas universais como poder, medo, silêncio, identidade. E a grande cerimônia está marcada para o dia 15 de março, em Los Angeles. Até lá, a expectativa é bem alta, mas com os pés no chão. O Oscar é imprevisível, cheio de campanhas fortes e interesses da indústria, mas o Agente Secreto chega muito bem posicionado. É um filme que já vem premiado, elogiado pela crítica internacional, que abraçou o trabalho de Kleber Mendonça Filho, que é um diretor que trouxe um filme autoral, crítico e profundamente ligado à realidade do nosso país para o palco do maior audiovisual do mundo. Então, mesmo que não leve estatuetas, o filme já venceu. Venceu ao provar que nossa produção é competitiva, relevante, é atual. Venceu porque essas indicações dizem ao mundo, né, que o Brasil voltou a ser gigante no cinema. E é só o começo. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 59 minutinhos. Vamos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. É cada vez maior o número de produtores que continuam operando com margens apertadas e um fluxo de caixa pressionado. Eles reclamam dos custos elevados de produção, dos preços voláteis e de uma concessão de crédito cada vez mais seletiva. O setor requer um ambiente mais sustentável para colocar comida mais barata na mesa da população das cidades. O índice do Serasa Experience mostrou que a inadimplência rural está concentrada principalmente em dívidas contraídas com instituições financeiras. Apesar da baixa incidência, os valores envolvidos são elevados. A dívida média dos inadimplentes com as instituições financeiras atingiu mais de R$100 mil. Os números revelam uma situação que não pode passar despercebida pelas lideranças políticas. Os trabalhadores rurais do Amazonas também precisam de condições de financiamento mais em conta para manter suas atividades. A população das cidades vai agradecer. 18 horas. 7 horas em ponto aqui na nossa capital. Kennedson Paes, muito boa noite pra você e até amanhã. Muito boa noite, Nathalie. Boa noite a todos vocês que acompanharam a gente até aqui no 18 horas. Amanhã tem mais. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas news. Tamo junto.
Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.